Paz do Senhor para todos os irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Hoje estamos aqui com a nossa pregação da semana, né? E hoje a gente vai falar sobre a importância das escolhas eternas. Está lá em Lucas, capítulo número 16, verso número 19 até o 31. Se você tem uma Bíblia aí, já abre para poder acompanhar a nossa leitura e para que você possa ter também o melhor entendimento dessa palavra, desse texto. Quero aqui também, rapidamente, agradecer a todos que estão acompanhando as nossas pregações, nossos devocionais. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Grandemente. E quero pedir para você, não esqueça de deixar o seu comentário, né? Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com aqueles que possam se interessar por esses assuntos aqui que nós estamos tratando, tá bom? E não esqueça de nos deixar também uma sugestão para o próximo tema. Talvez tenha alguma pregação que você queira que eu traga para cá, algum texto que você quer que eu pregue nele, quer que eu fale sobre ele, alguma curiosidade bíblica, traga para cá que a gente vai estar fazendo esse serviço aí também. O canal é para isso, é para essa finalidade, para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então vamos lá. A nossa leitura, já abriu sua Bíblia aí? Então vou mudar aqui já para a gente ir para a nossa Bíblia. Vou mudar aqui? Vamos lá. É Lucas 16, tá? Eu estou usando Almeida Corrigida Fiel. Verso número 19. Diz Lucas 16, 19. Parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ou seja, ele vivia bastante, com bastante riqueza, né? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. Além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Ele disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha aqui, que texto terrível, né? Que leitura abençoada desse texto aqui, que texto complicado aqui. Vamos entrar no nosso tema aqui. Então é um texto bastante espinhoso para a gente poder falar aqui hoje. E vocês viram aí o que está pegando aqui, né? São 2 homens, mas isso aqui é uma parábola. E eu quero explicar essa primeira parte aqui do que é uma parábola, tá? Então nosso tema aqui hoje é esse aqui, ó. A importância das escolhas eternas. Evangelho de Lucas 16, 19, 31, aquele que nós já lemos, tá? É importante a gente entender, né, que Jesus contava parábolas para revelar verdades eternas através de realidades simples do cotidiano, tá? Isso aqui que eu estou lendo para vocês aqui, ó. Então a parábola, ela é uma narrativa simbólica que nos leva a refletir sobre realidades espirituais profundas. E entre todas as parábolas, essa é uma das mais impactantes porque ela não fala apenas sobre riqueza e pobreza. Ela fala sobre destino eterno. Ela nos ensina que as escolhas que fazemos ecoam na eternidade. Irmãos, é importante entender essa questão das parábolas aqui. Isso aqui é bastante interessante. Eu quero que vocês reflitam bastante sobre isso, porque uma parábola, ela é uma comparação. Então, assim, você vê que nessa parábola existem vários elementos, né? Nós temos 2 homens, nós temos a condição financeira deles que está claro na parábola, né? Aí nós temos aqui a morte, que é uma coisa que acontece com todo mundo. Os 2 morrem, acontece com os 2. E a gente tem lá o destino final de cada um deles, que é bem diferente, né? Enquanto um é consolado, o outro é atormentado. E alguns elementos dessa parábola são a riqueza de um, a pobreza de outro, a preocupação, o outro está com consciência, ele está preocupado até com
as pessoas que são seus parentes, né, seus irmãos, para que não viesse parar naquele mesmo lugar. Mas a gente não pode esquecer que são elementos que complementam a parábola. Então, a finalidade dessa parábola é nos mostrar uma verdade, né, que a vida não termina só aqui, existe uma continuidade depois da morte. Tem gente que vive achando que morreu, acabou, né? É só esse plano aqui e tá tudo certo. Mas essa parábola aqui nos deixa claro pra gente que não é isso que acontece. Você morre e aqui não acabou. Existe um segundo plano que na natureza da espiritualidade que está correndo quando você morre. E o que você faz aqui vai determinar para onde você vai para o outro lado. Então é isso que Jesus quer nos mostrar com essa parábola aqui, tá? É isso. Em tese é isso, é que a vida não acaba aqui, ela tem uma continuação. Então, essa parábola ela nos apresenta dois homens, um homem é rico, né, cercado de prazeres e de luxo, né? O mendigo já chamado Lázaro, coberto de feridas e sofrimento. São dois homens, duas vidas, né, duas escolhas. Então aqui você tem dois destinos eternos, tá? Então a gente precisa entender essa parte para poder não confundir. Primeiro é a questão alguns elementos que é interessante a gente observar nessa parábola, que ali mostra dois contextos, né, de vivência. A gente vive num mundo desigual, assim como eles também viviam, né? Um era bastante rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia de forma regalada todos os seus dias. Vivia muito bem. O rico vivia bem, né? Já Lázaro estava à porta deste e era a pessoa faminta, enferma e que desejava até as migalhas que caíam da mesa do outro. A cena ela é bastante chocante, né? É um retrato da desigualdade humana. Isso também não é verdade em nossos dias. Nós não temos desigualdade em nosso meio. Quando você olha, anda andando por aí ou vai nos centros da cidade, geralmente você vê muita desigualdade, né? Não precisa ir muito longe para você ver o cenário da desigualdade. Mas não é isso aqui que Jesus está ensinando. Ele não está condenando nem a riqueza, né? E não está dizendo também que a pobreza salva. Esse aqui não é o contexto da parábola. A questão central aqui não é a condição financeira. Ela é apenas ali um elemento da parábola e uma realidade da humanidade, né? Da humanidade caída, né? No mundo em que vivemos, onde a desigualdade ela reina. Então, isso aqui é só um exemplo disso aqui. Então, a questão central aqui não é essa. Então, não se apegue a isso. Ó, o pobre, porque é coitadinho, porque vive em situação miserável, vai para o céu. E o rico, porque vive de forma abastada, vai para o inferno. Não. A questão central aqui não é essa. Né? A questão central é que qual era a condição espiritual daqueles dois homens diante de Deus. E essa condição espiritual, ela brota para nós, ela aparece no momento em que eles morrem, né? Porque a gente percebe que Lázaro, embora vivesse em miséria, ele tinha uma vida diante de Deus. Embora a parábola ali seja uma comparação, ela não vai entrar nos detalhes da vida de Lázaro, né? Dizer o que ele era, o que ele fazia antes, tal, né? Não vai fazer isso. Mas ela demonstra que Lázaro, obviamente, que ele foi parar no seio de Abraão, ele era um homem que tinha uma vida diante de Deus. Ele tinha uma vida diante de Deus. E o rico, obviamente, com todo o seu luxo, com tudo aquilo que ele representava, não tinha uma vida diante de Deus, não tinha uma preocupação. E isso vai acontecer em outras parábolas de Jesus, onde as pessoas que têm muito não se importam muito com o destino eterno. E isso é uma realidade da nossa sociedade. Você vê que tem muito dinheiro, geralmente não tem muita preocupação com a vida espiritual, com a espiritualidade. Essa é uma realidade, né? Felizmente é isso. Eles acham que o mundo se resume àquilo que eles estão vivendo e acabou. Tá? A gente não pode esquecer também que existem, né? Existem ricos que vão ser salvos, existem pobres que vão ser perdidos. Então a condição financeira não quer dizer nada. O negócio é a condição diante de Deus, tá? Agora é claro que para o pobre acaba sendo mais fácil voltar-se para Deus, voltar-se para espiritualidade já pela sua vida de miséria. Alguns acabam se voltando para Deus para ver se melhora a vida, para ver se as coisas tomam outro rumo. Então são mais apegados à religião do que outros, tá? Mas o céu, ele não é conquistado por status social. Isso a gente tem que ter em mente, tá? O céu, ele é decidido pela nossa resposta a Deus. É como você chega a Deus, tá? É assim que você decide o céu. A segunda coisa que a gente precisa observar aqui, nessa parábola, é que a morte chega para todos, tá?
Tem um texto lá em Hebreus capítulo 9, verso número 27, escrito assim: ao homem está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a morte, ela não faz acepção de pessoas, né? Ela não respeita dinheiro, posição social, né? Ela não respeita a idade, os teus sonhos, os teus projetos. Ela chega para todos, né? Em Lucas 12, 20, está escrito assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. E Jesus até acrescenta ali, é uma outra parábola que ele está contando. E o que tem preparados para quem será? Né? Para quem vai ser aquilo que nós estamos preparando, aquilo que nós estamos ajuntando aqui na terra? E várias vezes Jesus falou assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça vem, é, a traça come, aonde o ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem pode corroer. Jesus várias vezes deu esse ensinamento, essa orientação para os discípulos, para aqueles que estavam ao redor dele, ouvindo ele, tá? Então, a gente precisa entender isso, que a morte, ela vem para todos. Isso aqui é uma realidade dessa parábola. A maior loucura não é morrer sem riquezas, tá? A maior loucura é morrer sem Deus. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Hoje pode ser o teu último dia, pode ser o teu último vídeo, pode ser o meu último vídeo, tá? Precisa pensar nessa realidade. Geralmente a gente não gosta muito de pensar sobre a morte, não gosta muito de falar sobre a morte, mas ela é uma realidade. Você não sabe que hora você vai morrer, a morte não vai mandar um WhatsApp para você dizendo para você, ó, a hora é hoje, então a gente precisa estar preparado, né, para esse momento. A terceira coisa que a gente vê aqui nessa parábola, eu vou recapitular para vocês não se perderem, tá? Primeira coisa é que a gente vive num mundo desigual, tá? A segunda coisa é que a morte chega para todos. A terceira coisa é que a vida não termina no túmulo. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para um lugar de descanso, né? E o rico foi levado para o Hades, para um lugar de tormento, né? Isso aqui nos ensina uma verdade absoluta. A morte não é o fim. Morreu, acabou. Esqueça essa ideia. Não existe isso de morreu, acabou. Quando você morre, existe um outro lado. Depois da sepultura existe a eternidade. E depois do último suspiro existe o juízo. Esse juízo é o juízo final, tá? Então tem gente que vive como se tudo fosse acabar aqui, tá? Mas não é assim. Essa vida, ela é apenas uma preparação para a próxima vida, tá? Então a eternidade, ela não começa quando a gente morre. Ela começa nas escolhas que fazemos enquanto a gente está vivo. Então, cada escolha que você faz na Terra, ela é uma escolha eterna. Cada escolha que você faz aqui é uma escolha eterna. E ela vai determinar a forma como você vai chegar do outro lado. Tem um filme do Gladiador, ele tem uma frase que é bem interessante, que fala assim no início do filme: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. E isso não deixa de ser uma verdade, né? Aquilo que a gente faz na vida, ele tem um eco na eternidade. Ele vai determinar aonde a gente vai estar e como vai estar, tá bom? Então, uma quarta coisa que a gente precisa entender aqui nesse texto é que a consciência, ela permanece após a morte, né? O rico morreu, mas continuava consciente. Ó, ele lembrava, ele sentia, ele reconhecia e ele sofria. Ele lembrava quem ele lembrava quem era Lázaro e ele estava sofrendo. Tanto que ele vai pedir para Lázaro colocar o dedo na ponta da água lá e colocar na língua dele para poder refrescá-lo, tá? E isso destrói a falsa ideia de que depois da morte tudo acaba. Então, não acaba. Depois da morte não acaba. A plena consciência, tá? A gente precisa observar algo forte. Mesmo na tormenta, ele ainda via Lázaro como um servo. Isso aqui é interessante, porque quando você volta pro texto aqui, ó, eu vou até abrir para vocês aqui. Então, quando a gente volta pro texto aqui, ó, no verso número 23, e no inferno ergueu os olhos, e estando em tormenta, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou em tormento. Olha que interessante, né? Ele reconhece Lázaro, ele fala, manda Lázaro, né? Manda que Lázaro, ainda via Lázaro ainda como um servo, tá? O sofrimento não mudou o coração daquele homem, porque quem morre sem transformação permanece eternamente na condição que partiu, né? Ele ainda achava que estava em vantagem sobre Lázaro ainda, mas ele não estava mais em vantagem sobre Lázaro, porque Abraão vai dizer, ó, olha, você, na sua vida, você teve
os teus benefícios lá, né? Enquanto esse aqui era atormentado. Agora o papel se inverteu. Ele é consolado e você agora é atormentado. Olha que interessante. Então hoje é o tempo de arrependimento, né? Depois da morte não há mais segunda chance. Então é bom a gente pensar sobre isso, sobre essa questão. O tempo de se arrepender é hoje, o tempo de se reconciliar é hoje, o tempo de arrumar nossa vida é hoje, não é amanhã, irmãos. Não é amanhã para você, caro ouvinte da palavra de Deus que está aqui ouvindo essa mensagem. Então, acerte suas coisas hoje, acerte suas pendências hoje, não acerte amanhã. Não deixe para nada para amanhã, não deixe nada para a última hora. Acerte tudo hoje, tá? Não deixe as pendências para depois a gente ajeita, depois eu vou ver, depois eu converso, depois eu perdoo, depois eu. Pode não ter o depois. Pode não existir o depois. E se não existir o depois? E se não der tempo de pedir desculpa? E se não der tempo de se reconciliar? E se não der tempo de fazer as pazes? Então pense nisso em nome de Jesus. Então, quinto lugar, a palavra de Deus é suficiente para salvar. Não vê que num dado momento ele vai pedir para Abraão para que mande alguém ir lá avisar a família dele? De alguém para avisar os meus irmãos, né? Ele vai falar isso lá no texto. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, eu vou voltar aqui no texto para vocês verem, tá? Onde é que tá essa parte? Lá no verso número 27. Eu vou abrir aqui para você. Aqui, ó, no verso 27, ó. Pois tenho 5 irmãos, ó. Rogo de pai que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento, ó. Ele queria que o pai Abraão fosse pregar, fosse pedir para alguém levar uma palavra, né, de Deus para os irmãos dele não se perder, não estar naquele lugar de tormento que ele estava. E aí ele tem a resposta do pai Abraão. E aqui que entra o nosso quinto ponto. A palavra de Deus ela é suficiente. Envia alguém para avisar meus irmãos. Não tem esse negócio de conversar com os mortos. Não, depois que você vai embora, não tem como você voltar para mandar mensagem. Isso aqui é muito forte no texto. Não tem como ninguém voltar de lá para trazer mensagem para cá. Não tem essa possibilidade, né? Então ele vai dizer assim, eles têm Moisés e os profetas, eles que ouçam-nos, né? E ele insistiu, se alguém ressuscitar, eles crerão. Mas Abraão declarou, se não houve as escrituras, nem crerão ainda que ressuscite um dentre os mortos. Aí Abraão já vai ser extremo, ó. Se eles não escutam a palavra de Deus, nem se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão ouvir. Então, se eles não ouvem, as escrituras podem esquecer. Então, essa aqui é uma verdade poderosa. Muitos dizem, se Deus der um sinal, eu creio. Mas Deus já deu o maior sinal. Jesus Cristo ressuscitou. Nós temos a história de Jesus. E tem gente que crê, tem gente que não crê. Tem gente que não acredita, tá? E a fé ela não vem por sinais espetaculares, ela vem pela palavra de Deus, tá? Lá em Romanos está escrito isso. Tá? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não adianta. Ou você crê agora, ou nós vamos esperar uma resposta, um sinal do além. Isso não vai haver sinal. Ninguém volta para conversar, ninguém volta para falar com você, tá? Sexto lugar que a gente aprende que Deus conhece quem o mundo ignora. Ah, isso aqui é tão interessante, irmãos. Isso aqui é tão maravilhoso. O mendigo tem nome. O nome dele é Lázaro. O rico é um anônimo. Ninguém sabe o nome desse rico. Isso é profundo, né? O mundo conhece nomes famosos. Deus conhece os nomes escritos no livro da vida. Olha que interessante. Então não importa o momento que você esteja vivendo agora, como é que está a sua vida, se as coisas estão difíceis. Não importa. Seja forte, continue firme. Deus sabe exatamente quem é você. Deus conhece teu nome. E o teu lugar na eternidade está preparado. Então não importa o sofrimento de agora, o que está acontecendo, se é uma enfermidade que você pode estar acamado nesse momento ouvindo essa palavra. Então não importa se você está no hospital enfermo. Não importa se a condição financeira está ruim. Não importa se não dá para conquistar todas as coisas que você gostaria. O importante é que Deus sabe quem é você. Né? Tá? E o céu, ele não se impressiona com a fama. Né? O céu reconhece quem é íntimo dele. Deus sabe quem é íntimo dele. Né? Talvez aqui ninguém na terra veja a gente, não reconheça a gente, mas Deus conhece o nosso nome e isso nos basta. É isso que basta pra gente. Eu tô quase terminando, então a sétima coisa que a gente aprende aqui é que as nossas escolhas elas têm consequências eternas. Essa parábola ela é um alerta. Estamos escrevendo hoje a eternidade que viveremos amanhã. Irmão, presta bem atenção nisso. Você está escrevendo hoje a tua eternidade de amanhã, tá? Então cada escolha importa.
Cada decisão espiritual importa, né? Cada oportunidade de arrependimento importa. A eternidade não será decidida no último segundo, né? Aí tem gente que fala assim, naquela última hora, naquele último momento, fulano se arrependeu. Eu mesmo não acredito nisso. Irmãos, eu não acredito nessa história de aceitar Jesus de última hora. O cara vai, toma 30 tiros, aí a família fica naquela de, naquele último momento, ele aceitou Jesus. Olha como o semblante dele tá sereno, olha como ele tá bonito no caixão, né? Tá em paz, né? Tem sempre essas histórias. Hoje tem funerária, tem pessoal que faz um trabalho excelente aí com os mortos, então todo mundo fica bonito se tiver dinheiro, se a família, até tendo pouco dinheiro, se faz um bom trabalho no defunto para ele ficar bonito, para ele ficar alegre e todo mundo pensar que ele foi para um lugar melhor, né? Mas só a eternidade vai dizer aonde ele realmente está. Então, não espere a última hora para se arrepender. O arrependimento tem que ser agora. Tudo está sendo decidido agora, não é depois. Então não deixa para depois o que você precisa fazer agora. Agora é o momento oportuno, tá? Então, para a gente concluir, existe apenas dois destinos eternos. Não existe meio termo, tá? Não existe neutralidade espiritual. Eu vou ficar neutro. Não existe isso. Ou vivemos para Deus, ou viveremos para sermos eternamente separados de Deus, né? E hoje Deus está te dando a oportunidade de escolher a Ele. Talvez você tenha investido em muitas coisas, em bens, tá? Em sonhos, em carreira, em reconhecimento. Mas a pergunta é: você está investindo na sua alma? O rico tinha tudo e perdeu na eternidade. Lázaro não tinha nada na terra, mas possuía tudo diante de Deus, tá? Hoje o Senhor nos chama para a decisão. Não é amanhã, é hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. As escolhas que definem a eternidade, tá? Elas não são feitas no amanhã, elas são feitas no hoje. Então, se é tempo de se reconciliar com Deus, é esse que é o momento. Então escolha a vida, escolha Cristo, escolha a eternidade com Deus. Não brinque com isso. Não brinque com a tua salvação. Não brinque com aquilo que Deus pode fazer através da sua vida e não brinque com o teu destino final. Talvez hoje esteja ruim, mas pode ter certeza que na eternidade pode ficar pior. Então, escolha Deus, escolha o caminho certo. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo sermão.